Processo de evapotranspiração. Então, o processo de evapotranspiração é o processo simultâneo de transferência de água para a atmosfera, realizado através da evaporação, ocorrida do solo nu ou superfície líquida, e da transpiração, que é a evaporação realizada através dos estômatos das plantas. Como muitas vezes é praticamente impossível separar esses dois processos, a gente combina esses dois processos e estima os dois processos, a ocorrência dos dois processos em conjunto. Né? Então é isso que se dá e isso que nós chamamos de evapotranspiração. Existe então um conceito que é o conceito de evapotranspiração potencial e o conceito de evapotranspiração real. O que é evapotranspiração potencial? É a quantidade de água transferida para a atmosfera por evaporação e transpiração em unidade de tempo, de uma superfície extensa, completamente coberta de vegetação, e aqui fundamentalmente bem suprida de água. Então a água não será aqui um fator limitante para que ocorra a evapotranspiração. Diferentemente, né, da evapotranspiração real, né, que é o processo então que vai se dar onde você vai ter limitação, restrição poderá ou não, né, restrição na quantidade de água disponível no solo. É exatamente o processo que está ocorrendo de fato. Né? Então a evapotranspiração real, o valor máximo dela será o valor da evapotranspiração potencial. Quais são os fatores que afetam a evapotranspiração? Então nós vamos ter fatores ambientais, similares em tudo ao que acontece com a evaporação, e fatores fisiológicos, que são aqueles que vão ocorrer em função das características da planta. Então, os fatores ambientais são a radiação solar, que é absorvida pela planta, e uma parcela dessa radiação solar vai se tornar absorvida pela água, vai se tornar fonte para o calor latente, para a mudança de fase da água, da forma líquida para a forma de vapor. Um outro fator importante é a temperatura, né? Então a temperatura também, em função da pressão parcial de vapor, de saturação, ela vai definir também a quantidade de água evapotranspirada. Um terceiro fator também que está associado é a umidade relativa, porque associado à umidade relativa nós vamos ter o déficit de água da atmosfera. Quanto menor a umidade relativa, maior é o déficit de água na atmosfera, e maior, neste caso, é a evapotranspiração. Um fator importante é o vento, como já citado. Você vai ter transpiração estomatal com vento é muito maior do que a transpiração estomatal sem vento, pelos processos que nós já analisamos de advecção que vai acontecer, né, e a difusão turbulenta que vai aumentar esse transporte de água. Você vai ter também outras condições climáticas, né, que é o requerimento de água da cultura, etc. E vamos ter os fatores fisiológicos que estão associados a como se dá o fechamento dos estômatos, tamanho dos estômatos, quantidade de estômatos nas folhas, e as que vão ser características de cada uma das plantas, e as plantas vão tentar ter algum nível de controle desse processo de transpiração, como alguns desses controles eu já citei, a partir de tem folhas caducifólias, que são folhas que caem durante uma época do ano, né, que vão tentar reduzir o processo de transpiração. Vai ter, por exemplo, a carnaúba, que vai ter cera, que vai tentar comatar ou fechar alguns desses estômatos durante algum processo, e com isso diminuir o processo de transpiração, etc. Então são fatores fisiológicos característicos de cada planta.